Caros telespectadores, gostaríamos de salientar que as opiniões expressas pelos entrevistados em nossos programas não necessariamente refletem as opiniões da CGC TV. Acreditamos na diversidade de perspectiva e na liberdade de expressão, e buscamos oferecer uma plataforma onde diferentes pontos de vista possam ser ouvidos e discutidos. Encorajamos você, nossa audiência, a considerar essas opiniões como parte do debate público, mas a formar suas próprias conclusões com base em uma análise crítica e informada. Atenciosamente, equipe CGC TV. Olá, você, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da CGC TV. Esta de manhã, edição do Liberdade de Opinião, aqui para a CGC TV, toda a rede de internet. Obrigado, internautas, pelo carinho da sua audiência. Hoje abordaríamos este tema com a participação do vereador Jefferson Broisler, que por motivos pessoais precisou cancelar a sua presença. Agradecemos a consideração em nos avisar e com antecedência informamos que a sua participação já está confirmada para a próxima semana. Em respeito ao nosso público, aos nossos telespectadores e internautas, a gente vai dar continuidade diante da relevância do assunto. Decidimos manter o nosso programa, o nosso compromisso e levar a informação, promover o debate inclusivo e analisar os fatos com responsabilidade, sempre abrindo espaço para diferentes pontos de vista. Aqui comigo nesta noite está aí Júnior Tozelli, mais uma vez. Ô, Julião, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Liberdade de Opinião. Só abrir o microfone, Júnior Tozelli. Boa noite, ouvintes. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? E aí, Zé? Vixe, gaguejei, tranquilinho. Marco, tudo na paz, irmão? Vamos pra cá, vamos falar aí o que aconteceu a semana passada aí. Positivo. Marco Monaro. Boa noite, Marco. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Me ouve aí com uma boa qualidade? Como é que tá? Me dá um sinal aí de joia aí. Senhor. Boa noite, Zezarias. Boa noite, ouvintes da CGC. Boa noite, Tozelli aí. E é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E vamos tentar contribuir de alguma forma aí para elucidar os fatos. Vamos tentar, né? Eu diria que os principais interessados nesta live acabaram não comparecendo, mas tem mais gente interessada, e acredito eu, e mais com dúvida, que eu tenho dúvida sobre esse assunto, hein? Se vocês puderem esclarecer, por gentileza, eu ficarei muito feliz, porque não entendi como aconteceu esses episódios, e a gente fica meio que flutuando aí com muitas postagens, a gente não sabe realmente lado A, lado B, como o Julião diz aí, né? Esquerda e direita, né, Julião? Esse negócio todo aí. Eu estou aqui só observando e flutuando, buscando as informações. Enfim, para esse primeiro bloco, eu gostaria de saber como foi o processo político administrativo. O resultado da votação foram 11 favoráveis à cassação contra 3. O que levou à abertura da comissão processante? O rito seguido pela Câmara. O direito de defesa foi respeitado? A Câmara julgou questões políticas ou administrativas? Quem que sabe um pouco mais sobre isso aí? O Monaro pesquisou a semana inteira, né, Monaro? O Monaro já estudou esse assunto aí, tá afiadíssimo, e vai trazer para a gente algumas das informações aí. O que é que você sabe sobre isso, Monaro? Mas antes, eu quero dizer para o pessoal aí, você quer aparecer no Superchat, você quer
fazer o seu merchan aqui. A nossa página, durante essa semana, bombou, como sempre. Está atingindo aí um nível alto de visualização, graças a Deus. A gente alcançou quase aí 1 milhão de visualização nos últimos 15 dias. E então as visualizações é muito grande. Então o seu público com certeza assiste. Você que quer divulgar o seu produto, você que quer divulgar o seu trabalho, é só clicar aí no QR Code, tá certo? Manda aí um Pix aí pra gente. A partir de R$20 a gente divulga o seu comércio aqui. Positivo, Julião? E vamos começar. Marco Monaro, o que é que você sabe de tudo isso, Monaro? Como é que se deu aí essa cassação do vereador Robson? Vamos lá. Você quer começar comigo? Eu sugiro que você comece com o Tozeri. Ele vai dar uma opinião mais emocionada, né? Até mesmo porque ele está na cidade. Então ele viveu mais de perto isso. Eu estou a 500 quilômetros de distância aí, então eu não tenho envolvimento emocional nenhum. Então acho que eu consigo dar uma opinião mais neutra. Então acho que é melhor começar com ele aí. Não, mas eu passo a bola para o Marco por um seguinte. Deixa ele dar a opinião dele, porque ele vai dar a opinião dele técnica, né? Que não tá errado, mas aí eu vou dar minha opinião emocional mesmo, que é o que a população tá sentindo, entendeu? E como diz, né? Reza a lenda que o poder emana do povo. Então, eu dou minha opinião do povo, ele dá a opinião técnica dele. Peraí, deixa eu jogar uma moedinha pra cima aqui, a gente vai decidir isso já na moeda. Não, vem a técnica primeiro. Seria bom se isso fosse verdade. Então vamos lá, Monaro. Tá. Eu tomo bastante cuidado aqui explicar. Antes de eu começar a explicar, vou deixar bem claro. Eu não sou favorável à cassação do ex-vereador Robson Pérez. Não sou a favor da cassação dele. Também eu não sou contra. Então, assim, a minha opinião ela é neutra. Como eu não participei disso, eu não tenho envolvimento nenhum, sou amigo dele, eu também não tenho envolvimento aí com a política local no momento, então eu não sou favorável e nem contra. Por que eu estou te falando isso? Porque tem uma dificuldade muito grande de muitas pessoas de confundir as coisas quando você vai explicar dentro da legalidade, por exemplo, da lei, se bate no texto de lei, né? Não é a minha opinião, é o texto de lei. Você pega o texto de lei e faz a tipicidade, você enquadra. Então, explicando esse fato, por exemplo, com certeza pode ocorrer de muitos que são defensores dele acharem que eu estou contra o Robson, que eu sou contra a pessoa dele e aprovo a cassação dele. Muito pelo contrário, eu ofereci ajuda a ele. Em março, fevereiro, ali finalzinho de fevereiro, quando teve a denúncia, eu tentei contato com ele, tentei oferecer ajuda a ele, eu só vinha falar com ele 6 dias antes da cassação, né? Falei com mais ou menos uns 30 minutos por telefone com ele, 6 dias antes da cassação. Então vamos lá, eu vou explicar aqui a minha opinião técnica, né? Baseado no texto de lei, mas que fique bem claro que eu não sou favorável à cassação dele, tá bom? Todo mundo entendeu? Perfeito. Então vamos lá. Posso continuar? Por favor. A questão é a seguinte. Assistindo o vídeo do Robson, nitidamente você vê que ele não teve má fé. Ele não agiu de má fé. A intenção dele realmente foi a intenção de fiscalizar. Né? Realmente. E acredito eu que o que tem ocorrido foi uma falta de informação da parte dele naquela situação.
E você pode ver muito claro isso, porque quando a funcionária lá da empresa fala que ele precisa de autorização para entrar, ele se assusta. Né? Ele fala assim, mas como assim, gente? Por que eu preciso de autorização? Ela está falando aqui que eu não posso entrar na empresa. E aí, na desinformação dele, agindo de boa fé, ele liga para o secretário de transportes, correto? Ele liga para o secretário. E aí ele pede para o secretário uma luz, uma autorização. Então você vê aí a desinformação dele. Infelizmente, ele teve esse ato de desinformação. Por quê, pessoal? O secretário, ele tem poder na repartição, na autarquia dele, que é a Secretaria de Transporte. A empresa, apesar de ser uma empresa de transporte e que presta serviço público, ela é privada. Ela é uma empresa privada. Então, a palavra do secretário ali, ela não tem valor nenhum, tá? Tem valor nenhum. Então, seguimos. Quando ele tá gravando o vídeo ali, tem alguém gravando para ele, a moça da empresa, ela fala assim, não me grava não. Por favor, não me grava não. O que acontece? Ele, num novo ato de desinformação dele, ele fala assim para ela, fica tranquila, eu não vou mostrar teu rosto, eu não vou te mostrar. Eu não vou divulgar isso, fica tranquila. Aí ela pede de novo e ele deixa bem claro, eu não vou te mostrar. O que acontece? Ele fala isso por conta do seguinte, na cabeça dele, ele achava que a lei LGPD, ele só estaria violando essa lei se ele mostrasse o rosto ou a voz da funcionária. Então ele acreditava nisso. Por isso que ele falou para ela que não iria mostrar. Então eu dei 2 exemplos aqui de desconhecimento dele, infelizmente ocorreu isso, dele não saber ao certo o que dizia a lei LGPD e o que seria necessário de autorização para ele entrar na empresa, tá? Tanto que ele, no desconhecimento, ele liga para o secretário. Então, o que acontece? Eu estou explicando tudo isso para falar que ele agiu de boa fé, ele quis fiscalizar. Eu não acho que ele quis fazer de lacração, para ter avalanche de like e tal, porque o perfil do Robson sempre foi um perfil de rede social. Só um momentinho, a minha gata tá me dando trabalho aqui, senão ela vai derrubar o modem aqui, vai derrubar tudo. Então vamos lá. Como vereador, o perfil dele sempre correu atrás disso e divulgou muito as atribuições dele, as funções dele. Então eu acho que foi por desinformação, entendeu? Então a primeira parte da minha fala, eu vou passar a palavra para o Tozelli, é justamente essa. Ele não agiu de má fé, mas infelizmente ele cometeu esse descuido. E aí ele foi para querer fiscalizar, para bater de frente com o sistema desarmado. Essa é a questão. Ele foi para bater de frente com o sistema desarmado. E aí ele sofreu as consequências. Então a primeira parte da explicação é essa. Agora vamos passar a palavra para o Tozelli aí. Júnior Tozelli, o sistema é forte. Já dizia o poeta. Uma palavra, Júnior Tozelli. Quem tá falando é ele aí, né? Tipo, o Marco. Foi o que eu falei. Pra mim, tipo, não precisava ter caçado. Eu não sei se é uma perseguição, o que é, se é um grupo político. Eu não sei, não consigo entender muito. Eu sei que, tipo assim, eu acredito tanto em Deus e o que aconteceu com o Robson, até conversei com ele essa semana. É Deus trabalhando para ele. Ele soltou o vídeo numa semana, acho que 1 ou 2 semanas depois veio não é inquérito, eu esqueci como é que chama aí o processo contra ele. Na mesma semana que saiu o processo contra ele, a acusação contra ele, 2 ônibus, um pegou fogo e o outro perdeu o freio, uma coisa assim, se eu não estiver enganado. Aí eu falei para ele, cara, isso daí é Deus trabalhando para você. A denúncia. Denúncia, é isso.
E aconteceu tudo as coisas. E aí, tipo assim, é que nem eu falei para as outras pessoas, conversei com o Marco, conversei com outras pessoas. Tipo, ele conseguiu mostrar pra gente o que estava acontecendo. E aí falaram para mim, mas ele tinha que ter entrado na Câmara, pedido autorização para não sei quem. Peraí, mas se ele for pedir autorização para todo mundo, e se está todo mundo envolvido em algum esquema forte, que nem o Marco acabou de falar aí, as pessoas não iam passar isso daí lá para a empresa? Você entende? Que fiscalização é essa? A fiscalização é para pegar de surpresa. É que nem a polícia. Você sabe que vai ter um comando em algum lugar, você tá com o pneu careca, você vai passar ali? Você não vai. Entendeu? E é que nem eu falei para as pessoas que eu conversei. Cara, imagine, tipo, ele mostrou o que estava acontecendo com os ônibus. Entendeu? Se alguém tinha um filho, alguma coisa, começou a colocar no carro e levar. Começou a pegar o coletivo, sei lá, alguma coisa do tipo, um Uber. Porque fica com medo. Entendeu? A cassação, aí eu falo assim, teve uma pesquisa antes, deu 97% da população apoiando o cara. Aí os vereadores que foram e votaram contra, não viu que isso daí estava acontecendo? Que a população estava a favor do Robson? E aí entra naquilo que eu falei no começo. Se o poder emana do povo, os caras que foram eleitos lá, foi para representar o povo, não foi para representar um grupo político. É eles, entendeu? Foi para representar o povo. E aí eles votam pela cassação do cara. Poderia ter votado para ele continuar, de arquivar aquilo dali e continuar. Não ia acontecer nada, ia ser como é do legislativo ali, ia acontecer nada, ia ficar tudo fluindo bonitinho. Mas não, quiseram colocar a pica na mesa, colocaram a pica na mesa e é que nem eu falei. Hoje está todo mundo com o rabo entre a perna, sumiram tudo da rede social. Quando alguém posta alguma coisa extremamente criticado, porque o povo tá contra mesmo o que eles fizeram, e aí é o que eu penso. Daqui 2 anos tem uma eleição. Será que esses que estão aí vão ganhar a eleição? Vão ter o cargo de novo de vereador? Eu já não sei. E foi que nem eu falei a semana passada. O cara que eu votei, eu adoro ele. Nossa, troca ideia, mas é aquele negócio. Amizade, política à parte. Meu voto não tem. Mas não tem, acabou. Você sabia qual era a minha opinião e de vários outros que votou em você. Então é mais ou menos por aí. Júnior, você acredita que os caras puxam uma opinião na hora de votar, né? Na hora da época da eleição, um exemplo. Vote em mim, eu vou defender os seus direitos, é isso, é aquilo. Por isso que eu falo, muitas vezes a população ela não tem tanta informação. Então, na hora que um vereador chegar e bater na sua porta e falar, eu vou defender o seu direito, como? Deixa ele responder. Vou trazer o asfalto para cá, com que dinheiro? Eu vou melhorar isso daqui. Como? É questionar, porque na hora dele passar lá no seu estabelecimento, na sua casa, eu não sei, e falar assim, ô Julião, dá uma força, dá um apoio. Assim, eu compactuo com a causa do candidato e eu vou dar uma força sim, vou votar. Você acreditou no cara? Aí quando chega lá na hora de uma votação séria como é essa, o cara deixa de lado princípios, deixa de lado tudo que ele acredita e vota numa coisa que seja subjetiva, vamos dizer assim. Por quê? Só um minutinho, só para concluir o raciocínio. Porque o que acontece? Eu não vejo, isso eu já falei nas lives anteriores, e repito agora de novo para você, Monaro, a questão da autorização. Por que tem autorização? Uma empresa privada, tá, mas ela presta serviço para a prefeitura. Ou seja, ela deve satisfação ao povo. O vereador foi eleito para quê? Então, se o vereador não serve para fiscalizar uma empresa que presta serviço ao seu município... A uma autarquia pública, correto. Mas ela continua sendo privada. Então me explique melhor que eu não consegui entender. Aí a pergunta que você me fez, tá fazendo? A resposta é simples. Vamos ver. Pode falar. Não, ele pode fiscalizar, mas o poder dele não é ilimitado.
Então não precisa, então Vou não precisa de explicar. vereador, ponto. A primeira Não parte esquece ficou vereador. clara, né? Que eu falei assim, eu não sou favorável à cassação dele. Eu expliquei só o descuido dele. E no vídeo dá para ver bem claro que ele realmente ele tinha desconhecimento. Tanto na secretário ele vai mandar. Ah, Não, ele não tinha nem que ter ligado para Pode falar. secretário. Pô, meu irmão, eu quero é ver o Monaro. Eu Não quero te ouvi. ver o Monaro e Júnior. Se eu sou o vereador e se eu chegar numa empresa, Vou continuar. na prefeitura, se eu Por chegar quê? em qualquer lugar para fiscalizar, eu meto o pé e entro para dentro, irmão. Opa, peraí, não é assim não. Ué, eu fui eleito pelo povo. O Júnior falou no início agora do Liberdade de Opinião. De quem que emana o poder, Júnior? Pode falar, Monaro. Então vamos lá, Zé. Você tem que entender uma coisa. Casaías, Pode falar, tô te ouvindo. Vamos lá. Que você acha é o sentimento do povo, ok? Esse sentimento que você tem de revolta é o sentimento que a população de Lins tem, tá nítido, ok? Porém, o que é seguido não é isso, o que é o seguido é o que está na lei. Então, a resposta que você me deu antes é essa. Por que ele, por exemplo, não adiantou nada ele ligar para o secretário e nem ter que ligar para o secretário? Transportes, coisas públicas. Ele respondeu. Quem é o responsável pela empresa é o dono da empresa. Por que você vai ligar para o secretário? Então, a autorização para entrar na empresa, ele tinha que ter do dono da empresa. Eu acho que não tem Um exemplo. A empresa é aberta. Ó, Celso Russomano. Todo mundo acompanha aí o Celso Russomano na TV. Deputado federal. Alguma empresa lá, uma rede de supermercado, uma loja de carro, seja qual for a empresa, tem autorização. Ele grava com autorização, ele pede autorização do dono da empresa para gravar. É distinto, Lara, é distinto. E o outro ponto. É distinto. Ele tá privado. A empresa não presta serviço de uma público. denúncia oficial de um órgão ali. Está confundindo. Que é o PROCON. Então ele tem a denúncia, que é uma prova do Agora me responda o documental, seguinte. E ele tem a autorização da empresa. Me responda o seguinte, nessa situação se ele chegasse lá sem o PROCON entraria aonde? Ele vai ligar para quem? Os dois, Celso Russomano, sem a denúncia e sem a autorização, ele estaria cometendo o mesmo crime, por exemplo, que o Robson foi enquadrado aí, que é a invasão da propriedade privada. Desculpa, tá? Artigo 5º, inciso 22. Desculpa aí, eu mandei para você. Põe aí, põe aí, Bruno. Aí você pode postar, mas senão qualquer pessoa pode entrar no Google e colocar artigo 5º, Constituição Federal, inciso 22. Fala que a propriedade privada, ela é inviolável. Então, como a empresa ela é privada, mesmo que o povo tenha esse sentimento de revolta, não, é dinheiro público, mas, cara, a gente tá sujeito a esse tipo de coisa, porque o sistema, ele já existia antes do Robson, existe. E o sistema é assim, cara. Então, você tem que seguir o que tá na lei, infelizmente. Ô, Bruno, eu mandei no grupo aí. Não. Tipo assim, agora você me explica, numa situação dessa, por exemplo, onde é que o PROCON entra aí? Se ele tivesse que ligar no PROCON ir lá ver as coisas. Não vai, Monara, é coisa distinta, cara, para. É distinto, é coisa diferente. Uma coisa é o Russomano fiscalizar algo voltado, certo? Uma compra indevida, uma compra que não foi entregue, um produto que foi quebrado. Outra coisa é você fiscalizar um serviço direcionado à municipalidade. Você entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ser parecido, mas não é igual, não tem nada a ver, porque, meu ponto de vista, tá?
se eu chego, eu tenho uma denúncia, aí entra um negócio que é diferente também. No meu caso, no jornalismo, eu vou chegar lá, eu não posso meter o pé e entrar. Eu quero entrar aqui, eu vou fiscalizar. Não, de jeito nenhum, é diferente. Então, a lei, ela dá essas diretrizes. Né? Eu não sou entendido de lei, não sou advogado, não sou nada, mas a gente sabe que as leis, elas diferem muito uma da outra, e outra, a mesma lei, ela pode te absolver ou pode te condenar, dependendo do ponto de vista que o advogado olhar ali. Ponto. Isso aí é normal. Agora, você me dizer que isso aí tá tudo ok, que tá beleza, me explica melhor, porque ainda não me convenceu. Júnior Tozelli. Vamos lá. Ele poderia não ter sido cassado, que nem parece que está na lei daqui de Lins, eu não sei como é que funciona, que tipo assim, não existe meio termo, dar só um castigo para ele, estou colocando dessa forma, mas tipo uma suspensão, alguma coisa, não existe. Ou ele era cassado ou não cassado, certo? Uhum. E aí eu vejo assim, tipo, eles não precisavam ter caçado. No próprio, tipo assim, deixando bem claro, sou fã do Pandolfi, meu voto é dele, não tem conversa, o Monaro sabe disso. Mas o próprio vídeo do Pandolfi, quando ele postou, não sei se vai colocar aí ou não, ele colocou que ele não se manifestou para não influenciar no voto dos vereadores, certo? Ou seja, se ele tivesse manifestado a favor do Robson, alguns vereadores provavelmente não iam votar pela cassação. E automaticamente o Robson não ia ser cassado. Entra naquilo que eu falei. Ele infringiu a lei? Pode ter infringido. Acho que não. Mas se ele infringiu, dependia da Câmara. Quem errou para mim foi a Câmara, foi os vereadores que estão ali. Não havia necessidade de ter cassado o cara. Se foi um combinado, se foi alguma coisa, eu já não sei. Mas, no meu ponto de vista, não havia necessidade de caçar. Entendeu? Não havia essa necessidade da cassação do cara. Julião, só um minutinho, Julião. Olha lá, ó, tá pode aí, ler aí. O artigo 4º da LGPD define as situações em que a lei não se aplica. As 3 principais exceções são dadas aos particulares, às pessoas físicas, fins jornalísticos ou artísticos de segurança pública e defesa nacional. Eu já estou lendo, Monaro. Só um minutinho, Monaro. Aqui, ó. Monaro, só um minutinho. Rapidamente, ó. Vamos lá. O uso particular dos dados tratados por essa pessoa física natural por fim estritamente pessoais e sem fins econômicos. Fins específicos, dado para uso exclusivo jornalístico, artístico ou acadêmico. Segurança e defesa de dados para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação de crimes. Tá. Só para entender aí, então, ó, o artigo 4º da LGPD define a situação em que a lei não se aplica. 3 principais exceções são dadas particulares às pessoas físicas. Eu acredito que, ali no caso, ele não se enquadraria nessas pessoas físicas, tá? Nem jornalística. Ele é um vereador, então ele pode ser uma pessoa jurídica. Ou mesmo assim, ó... Você entendeu. É isso mesmo, tá vendo? Pois é. Tá, mas aí o jornalismo ele teria acesso? Seria isso? Você quer dizer? Ele é o vereador, ele tá exercendo a... Ele tem o direito de fiscalizar, Monaro. Aí o cara tá caçando o direito do vereador de trabalhar. Vereador em Lins, Guaiçara, não faz merda nenhuma. Aí na hora que faz, os caras caçam. Então é pra que serve o vereador? Fala pra mim. O jornal, ele pode, sabe por quê? Eu sei, o jornal eu sei. Não, Zé, não é eu que sou contra o Robson, eu ofereci ajuda pro Robson, cara. Eu queria ajudá-lo, pra ele não ser caçado. Eu só quero que você me entenda. Não é isso. Contra ele. Eu só quero entender. Ô Zé, entendeu? Ô Zé, vamos lá, ó. Não confunda as coisas. A mesma coisa que eu não quero que você me interprete errado, eu não tenho por que ficar contra o cara. Eu ofereci ajuda pro Robson. Eu mandei 2 relatórios pro Robson. 2 relatórios pro Robson falando onde você está, o que está acontecendo, você tem que ir. Eu mandei 2 relatórios para ele, 2 análises. Tozelli sabe, eu mandei pro Tozelli também.
Eu não estou contra o cara. Eu estou explicando o que está na lei. A população não conhece. Eu fico triste de população, motiva, triste com isso, e tem lá 400, 500 comentários e não tem um comentário lúcido, cara. Ninguém sabe o que está acontecendo. Justamente por isso. Infelizmente, é uma fatalidade. É por isso que eu trago a live. Por quê? Porque o Robson, você pode ver, foi discutido. Ele não sabia essa lei. E o advogado dele também faz questão de mostrar o vídeo 2 vezes. O vídeo que foi gravado, divulgado. Aí ele dá uma ênfase, tá vendo? Ele não violou a Lei Geral de Proteção dos Dados. O rosto não é mostrado, a voz não é mostrada. O advogado está completamente enganado. Ele não leu ou ele não entendeu. O artigo 4º está bem claro. Só se aplica ali a exceção da lei para fins jornalísticos, tá? Fins jornalísticos ou particular. Então, se fosse uma gravação particular, eu gravando o Tozé. Monaro? Não é... Eu discordo de alguns termos, porque eu queria que a população também me entendesse que eu não estou agindo de forma emocionada, de maneira nenhuma. Ante a lei, você quer dizer, né? Eu quero entender a situação, porque assim, se chegar alguém aqui e falar, Zé, ó, é isso, caçaram ele por isso e por isso. Legal, beleza, me convenceu, fechou. Tá errado, mano, tá errado, tem que ir embora mesmo, acabou, fez coisa errado. Agora, eu até puxei aqui, ó, eu coloquei na inteligência artificial aqui, eu pedi 10 atribuições do vereador. O que ele tem que fazer? Elaborar e votar leis, né? Propor, discutir, alterar, votar projetos de lei que impactam diretamente a cidade, cobrindo áreas como transporte público, uso de solo, coleta de lixo, saúde, educação local. 2. Votar e fiscalizar orçamentos da cidade. Analisar, provar a lei orçamentária anual, a LOA, o plano plurianual, o PPA, lei de diretriz orçamentária, LDO. É o vereador quem define os recursos públicos que estão bem distribuídos nessas secretarias. 3. Fiscalizar as ações do prefeito. Acompanhar a gestão do Poder Executivo, verificando se as verbas públicas estão sendo aplicadas de forma correta e se as obras e serviços contratados pela prefeitura estão sendo executados. Beleza? Julgar públicas, analisar o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, receber e encaminhar demandas à população, atuar como ponte entre os moradores, o poder público, por meio de indicações. 6. De novo, repare, Júnior, que o 3 e o 6, ó, fiscalizar a administração pública e convênios, investigar a atuação de secretarias municipais, autarquias, fundações, execução de contratos ou convênios firmados pelo município com empresas terceirizadas do governo estadual e federal, e criar comissão parlamentar de inquérito, a CPI, né? Propor aprovação de matérias, votar a criação e alteração e extinção de atributos municipais, organizar regimento interno da Câmara Municipal e muito mais. Então, por aí dá para você ter uma noção, uma ideia. Então, apareceu 2 ou 3 vezes a palavrinha fiscalizar. Aí você vai lá e, ó, poda o cara. E aí? Júnior Tozelli, sua informação, por gentileza. Não, foi o que eu falei, Zé. Tipo, ó, vou falar agora de orelha, tá? O que parece que dentro da prefeitura, dentro da Câmara Municipal, para ele poder fiscalizar, onde que eu estou até indignado com isso, para ele poder fiscalizar essa empresa, ele teria que ter pego, eu não sei se é com o presidente da Câmara, com quem quer, ele tinha que ter pego uma autorização. Foi o que eu falei no começo. Se ele precisa dessa autorização, e vamos supor que tem algum desses vereadores que tem que assinar por essa fiscalização, seja conhecido, sei lá, ou não quer prejudicar o prefeito, porque foi o prefeito que contratou, alguma coisa do tipo, e fala, ó, o cara tá pedindo uma autorização aqui para fiscalizar, tá tudo em ordem aí, vai passar para lá. Eu acho que sim, entendeu?
Aí vai fiscalizar o quê? Vai chegar lá, vai estar tudo bonitinho. É a mesma coisa. Ó, eu vou fiscalizar lá o banheiro da rodoviária. Vou pegar todas as autorizações para fiscalizar o banheiro da rodoviária. Não vai chegar no prefeito, no secretário de higiene, alguma coisa. Vai chegar lá. Você acha que eles não vão mandar limpar aquilo dali? É um exemplo que eu estou dando, tá? Esdrúxulo, mas é o exemplo que eu estou dando. Aí não é fiscalização. Aí é que nem você falou. Não precisa de vereador para fiscalizar. Não precisa. Entendeu? Vota as leis lá e taca-lhe o pau e já era. Então, tipo, se tem a lei, beleza. Se ela tá certa, não, para mim não tá. Foi o que eu falei na semana passada. Para mim, o que ele fez, se eu tenho um filho, uma filha, eu não ia colocar no ônibus, porque ele me alertou do que estava acontecendo. Ponto. Exatamente. Na mesma semana que o cara foi denunciado, simplesmente um ônibus pega fogo e o outro perde o freio. Putz, grila, quem que estava errado? Quem que tá errado, cara? Você entendeu? Ele mostrou. E aí entra aquilo assim, existe a lei? Existe. Existe uma lei que um estuprador, se é a primeira vez que ele estuprou alguém, com 2 anos, 1 ano e meio, se ele for bom comportamento, ele sai. Eu sou a favor dessa lei? Não, eu não sou. Completamente contra. Entendeu? É a mesma coisa que fizeram com o Robson. Se existe a lei, não sei se existe, nem fui atrás, mas se existe essa lei, caçou ele. Para mim foi contra. E eles não precisavam ter caçado. Eles poderiam ter votado para arquivar a denúncia e já era. Eles poderiam ter feito isso. Entendeu? Eu achei que então, e é o que eu falo, daqui 2 anos tem eleição e aí pode acontecer muita coisa, né? Vamos dar uma olhada nos comentários. Bruno, não sei se você tem como colocar os comentários na tela, mas eu vou lendo aqui. Matheus Henrique Ribeiro, boa noite, Matheus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Não é favorável, nem contra, nem tá na chuva, é para cima. Isso não deve ter problema, Bruno. Será que esses que votaram... Quer comentar algum esse aqui? Ó, se passar algum comentário, se vocês quiserem comentar, fica à vontade, tá? Só me dá um alô aí. Será que esses que votaram pela cassação vão ter votos de novo? O Jornal já falou agora há pouco aí que provavelmente não. Pelo menos o seu não, né, gente? De jeito nenhum. Pior que ganha o povo, esquece tudo. Perdeu 5 votos. Olha. Pode até ser pouco. Não terão. Falou realmente aqui, não sei do que estava falando. Esses vereadores que votaram... Detalhe, viu, Zé? Oi. Que fique aberto, se algum desses quiser entrar em contato com a gente para poder dar a opinião deles, claro. Tá aberta a página para eles, entendeu? Claro. Se ele conseguir mudar a minha opinião, putz. Mas não vem, viu, Julião? Eu também acho que não. Não vem. Porque assim, tipo, eu não fiz convite formal para ninguém, né? A gente só estava debatendo sobre o assunto. Acho que quem conversou aí foi o Júnior, né? Falou com o... Foi com o Jefferson? Eu falei com o Jefferson, ele ia participar hoje, mas aí ele teve uma reunião de emergência, acabou cancelando, pedindo para marcar para a semana que vem. E falei com o Robson também, mas o Robson ele pediu para segurar um pouco, para ele dar uma esfriada na cabeça, que queira ou não queira é uma martelada, né, velho? A gente entende. E outro detalhe é o seguinte, me falaram o Dr. Muniz, me falaram a Tânia, mas ninguém sugeriu ninguém que votou contra. Então eu deixo o espaço aberto aqui, caso alguém que foi contra ou que foi a favor queira se manifestar, fique à vontade, entre em contato com a gente, procura o Junão aí, manda mensagem na página, fala, eu quero falar, vocês falaram muita besteira lá, pode entrar em contato, a gente está aqui. Não, tem todo direito. Não, venha nos convencer, porque, sinceramente, eu tô meio, tipo assim, perdido nessa situação, de verdade, eu não sei realmente em quem que eu acredito, porque eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideologia, eu tenho um pensamento, eu acredito que o vereador ele tem que fiscalizar, faz parte dele, vocês viram aí que é só você botar no Google, coloca no Google aí quais são as 10 atribuições do vereador, 3 pelo menos vai falar de fiscalizar, tá? 3, pelo menos 3 das 10. Então, cara, aí você tira o poder do cara de fiscalizar, eu acho que é meio incoerente essa situação. Vamos comentar, daqui a pouco eu trago o Monaro para falar de novo com a gente. Concertina Lins, pode até ser pouco, tá? Quem mais aqui? Mário Santos, boa noite, Mário.
Esses vereadores que votaram a favor da cassação, nunca vi fazer nada por Lins. O Matheus, mas em nenhum momento foi proibido a entrada do vereador na empresa. Realmente, o vídeo que eu vi, ele autorizou, inclusive, eu trabalhei na empresa, eu conheço o cara que toma conta das empresas de ônibus lá, um cara fenomenal, um cara super 10, família, eu conheço o cara, gente boa demais, ele nunca ia fazer um negócio desse. Conheço, falando isso, mandar um abraço para ele, não vou falar para não citar o nome, o cara não sei que tem bastante audiência, o cara vai ficar meio que... mas um abraço para ele, faz tempo que eu não converso com ele, devia ter ligado para ele para entrar em contato, mas eu dou uma passada depois aí, tomar um café com você, meu irmão. Um funcionário acompanhou a fiscalização, possivelmente foi esse realmente que eu conheço, né, que é o cara que toma conta dos ônibus lá. Está passando pano, kkkk. Tá com medo de se comprometer, Monara? O Matheus falando aí. Não é assim, não. A Neia colocou aqui, negativa, a prefeitura tem sim responsabilidade. Houve a denúncia de diversas pessoas dos funcionários para vereador. Tá. Não tem que ter autorização para investigar, também acho. Eu acho que você tem que ter um bom senso, não chegar lá com ignorância, não chegar chutando balde, mas... mas para mim, para mim é o bom senso que faltou nos vereadores, cara. É que nem eu falo, tipo, a gente é afegão médio, né? A gente é meio idiota no que acontece na política, porque a gente sabe que a política é podre. A gente não tem noção do que está acontecendo por trás. Mas o bom senso tinha que ter vindo dos vereadores. Na hora que chegou a denúncia, assim, eles nunca deviam ter aberto a SEI que fala, né? Não devia, devia ter arquivado na hora. Ou eles abriram, viu que a população estava atrás estava a favor do cara, mano, arquiva, vota contra, entendeu? Eu vou passar a palavra pro Monara agora, que ele tá fazendo um high Hitler ali, não pode fazer isso na internet, Monara. Falar uma parte da pergunta. Claro, Monara, deixa eu só antes disso, eu quero só te perguntar se você é contra a fiscalização e como que você vê... E como que você... Isso aqui é High Hitler? Não pode fazer isso na internet, tá? Cai a live. Aí eu quero... o que acontece? A gente viu vários vídeos, Monara, inclusive não é de hoje, foi desde quando entrou essa empresa, eixo de ônibus caindo, ônibus pegando fogo, e nunca ninguém fez nada. De repente sai uma fiscalização dessa e o cara que fiscaliza é caçado. E você me diz aí que você é contra... Vamos lá. Pode? Posso falar? A sua palavra é sua. Fica quanto tempo aí para começar a falar? Ele tá com delay. Tá vendo? Não, é sério. Manda o delay embora. Conversa comigo, Monara. Então o pessoal vai embora da live. Vamos lá. Pode? Você me perguntou se eu sou contra a fiscalização. É correto? Sim. O ato de fiscalizar. Perfeito. Eu acho que Posso falar? Vamos lá. Deixa eu colocar o retorno aqui, peraí. Rapidinho. O Monara fala ou não fala? Pra eu me ver aqui, porque tá com delay. Tá com atraso. Só um momentinho. Monara mora nos Estados Unidos. Aí eu me vejo na tela do computador aqui. Nos Estados Unidos e... Chegando lá... Vamos lá. Tá na China. Na China. Comunista é China, né, Julião? Pode falar, Monara. 2 horas aí. Vixe, travou, mano. Travou. Deixa eu só falar um negócio aqui enquanto ele não fala. O advogado especialista em direito constitucional, ele estuda, interpreta, aplica a Constituição Federal, defendendo os direitos fundamentais do cidadão, analisando a validade das leis, atos do governo. Ele atua na elaboração de processos, consultoria jurídica em processos perante os tribunais superior
como Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, Julião. Aí eu quero fazer o seguinte: será que existe algum advogado de direito constitucional para falar com a gente? Se tiver, chama na página, eu mando o meu WhatsApp, eu mando o link, você entra agora para falar com a gente, se tiver alguém. Se não, marca com a gente a semana que vem, para a gente analisar de forma fria. Pessoal, eu já falei isso no início, eu não estou emocionado com o caso, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Eu estou bem lúcido e sabendo da situação. Porém, eu não concordo com alguns pontos. Não sou defensor do Robson de maneira nenhuma, não tenho uma amizade curta ou longa com ele, não tenho, mas eu tenho um pensamento, que eu já expressei aqui, que é o direito de fiscalizar. O vereador ele tem não só o direito, Junião, como o dever de fiscalizar. Agora, você tira isso do cara, aí o Monarca fala assim, não, mas ele ligou para o secretário. Foda-se o secretário, cara. Quem que é o secretário na empresa? Ele é vereador, cara. E a imunidade parlamentar não vira? Tá, então beleza. Arranca esse cara. Ô Julião, pensa só bem, vamos pensar num negócio bem radical aqui. Espero que não aconteça, porque depois acontece e fala, ó, Zaire desejou que acontecesse. Esse cara faz isso, né? Mas, enfim, caçou o cara. Esses ônibus estão caindo nos pedaços, como você vê aí, pegando fogo à torta e à direita, soltando o eixo para trás, passando por cima de eixo, né? E se acontece uma fatalidade, cara? Me fala como é que fica a situação, tá? Então não é mais fácil você corrigir o erro agora? Ó, beleza, houve essa fiscalização, ô Robson, vamos averiguar, cara, o que está acontecendo não. Você já exagerou, certo? Vamos, a moça, você mostrou a moça? Mostrou. Então não devia mostrar? Não. Então, processo pelaquilo. Mas trazer isso e caçar o cara porque ele estava fazendo o dever dele, no estrito cumprimento do dever, eu não acho legal. Não acho legal. Pode ser que eu esteja errado. O Monaro saiu, voltou aí. Julião, seu pensamento, o Monaro já ainda analisa, porque o Monaro está caindo e voltando. Não, meu pensamento não muda, Zé. E a questão não é de ser emocionado, é questão de ser revoltado mesmo, cara. Tipo assim, você falou da Constituição, tudo. A gente tá vendo a Constituição ser rasgada na nossa frente. Fala de imunidade parlamentar. O Daniel Silveira não tá preso, irmão? Você entendeu? É que a gente vai esquecendo das coisas. As coisas estão acontecendo na nossa frente aí, a tirania está acontecendo na nossa frente, só que estava acontecendo lá em cima, né? Tipo, um cara dando uma canetada à torta e direita para tudo quanto é lado. Torta e direita não, né? Só para direita, na verdade, né? Na minha impressão, parece que essa tirania chegou aqui para nós. Entendeu? Porque o que fizeram... Pra mim, o que fizeram foi uma tirania, cara. Foi assim, por isso que eu tô revoltado, tá ligado? E chegou, pra mim chegou antes da dele, ô Julião. Chegou pra você? Você é a prova viva disso? Cerceando o direito de imprensa, e eu não sei nem por que eu não fui quer dizer, na verdade eu sei, né? Tipo, me falaram, Zé, você já foi pesquisado até na Polícia Federal. Pode procurar na China, irmão, na PQP do Leste. Agora, se você quiser vir pagar uns boletins, eu tenho uns boletins para pagar aqui. Agora, não é porque você... Tem um monte. Não é porque você é policial federal, você pode ser quem for da Conchichina, eu não vou baixar a cabeça para você não, irmão. De maneira nenhuma. Eu sei que é perseguição. Eu sei que é perseguição política, né? E tem aí esse vereador que foi o presidente aí também, não sei nem se vai ser candidato a deputado, porque ele deve estar cagando, quer dizer, agora não é nem nas cartas mais, né? Mas enfim, fazendo e andando aí pro povo, sempre que foi. Cadê o centro de zoonose? Cadê isso aqui? Não, eu trago, eu faço e aconteço, né? Cadê? Eu não vi nada dele aí. Aí, para caçar um cara que faz mais que ele, será que é o que? Inveja? Será que é inveja? O cara, não vi ele fazendo nada pela cidade. Aí dá, só porque usa um veículo de comunicação para dar uma cadeira de roda, para dar um andador, né? Que não é dele, não é ele que dá.
Porque eu também dei. Quando na época que eu fiz o programa policial, eu dava. Eu emprestava. Ó, quando você acabar de usar, eu me promovi alguma coisa. Será que alguém lembra disso aí? Eu nunca me promovi. Eu nunca cheguei, pessoal, ó, eu vou me candidatar, você vota em mim, isso aqui mais na frente. E ele se aproveita disso, tá na cara que se aproveita. É uma pessoa que não gosta. Isso eu posso provar. Porque eu tenho vídeos, eu ficava mexendo no celular e eu filmava lá. E ele pegava e falava, ó, quando ligava uma pessoa para reclamar, lá vem reclamar de novo. Então não gosta de pessoa, não gosta de gente. Gosta do dinheiro. Gosta do dinheiro. Aí, de repente, faz um auezinho ali e tal. É a melhor pessoa do mundo, né? Porque dá um pinico, dá uma cadeira de roda, dá um andador e o cara se acha o bambambam, né? É igual o seu presidente Verme. Goza com o pau dos outros. Dá dinheiro para todo mundo aí, mas não sabe quem paga todos os impostos é a gente mesmo. Não fala assim do papai Lula, não. Ah, pelo amor de Deus. Verme. Monar, voltou, Monar? Já tá ouvindo a gente? Pode falar aí? Tem outro processo. Meu Deus do céu. Tô ouvindo tudo. Então fala. Tô ouvindo tudo. Fala. Todo o seu desabafo aí, você tá criticando o mestre ancião aí. Respeita o mestre ancião, rapaz. O cara tá 40 anos da política aí, pô. Respeita, rapaz. Quem quer respeito tem que dar respeito. Você sabe que ele gosta, né? Ele acha legal o apelido dele, mestre ancião. Eu fui convidado para voltar para. Vou retomar de onde eu parei. Pode ser? Vamos lá. Tá. Pessoal. Só concluir aqui, mano, rapidinho. Eu fui convidado aí para voltar pro rádio aí. Eu falei não. Porque o cara me convidou. Vem cobrir aqui, eu vou sair para a política, não sei o quê. Preciso de estar aí e tal. Eu não aceitei, principalmente. Ele não tem nada contra você. Ele não tem, mas eu tenho. Eu tenho porque o cara é safado, certo? Ele não vale o que a gata enterra, certo? Na época que teve os negócios do rádio lá, quem foi atrás foi ele. E botou tudo no rabo do pessoal que trabalha. Toma cuidado aí com para não tomar processo, hein? Normal. Eu não citei nome de ninguém. Se quiser vir para cima, pode vir. Vai lá, Monara, é com você. E ele é cheio desses, né? Ele é cheio de caçar processinho dos outros. Cara, pelo que eu vi, eu tava comentando e caiu o sinal, né? Então vamos lá. Vamos lá. Ô Zé Isaías, você comentou, você me fez uma pergunta, eu vou responder ela novamente. Monaro, você é contra a fiscalização do Robson? Se foi isso que você me perguntou, você é contra? Vale ressaltar que eu fui o cara que mais fiscalizou essa gestão aí. Eu não. O cara que mais fez denúncia contra essa gestão aí que caçou o Robson agora fui eu. Eu não citei o Robson. Quando o Robson estava sem contrato, dando dinheiro para a empresa sem contrato, eu denunciei. E graças à denúncia que eu fiz, ele recuou, Pandolf recuou, não pagou a empresa e tirou a empresa sem contrato. 17 anos a empresa recebendo dinheiro público sem contrato. Ele ia cometer improbidade, ele poderia perder o mandato. Então eu ajudei a gestão. O Robson, por exemplo, nessa ocasião, votou a favor do repasse, mesmo sabendo que a empresa não tinha contrato. Então eu bati muito nessa gestão aí. Então, óbvio que eu sou a favor da fiscalização. Eu fiz inúmeras denúncias contra essa gestão aí, mas sempre, quando eu ia fazer denúncia, eu nunca ia gravar vídeo sem ter feito a denúncia antes. Eu fazia denúncia, eu tinha documentado que eu denunciei, que eu fiz a denúncia no Ministério Público, entendeu? Eu tinha ali documentado. Aí depois eu dava publicidade do que eu estava denunciando. Por quê, Zé Isaías? Porque no direito administrativo, os atos públicos devem receber publicidade. É um princípio. Você não pode ir lá gravar um vídeo e depois você querer fazer a denúncia. Não, você tem que fazer a denúncia antes. Depois você dá a publicidade dela. Então esse foi o erro do Robson aí. Ele errou querendo acertar. Ele quis fazer a fiscalização. Agora o cara que mais bateu nessa gestão.
Todas as denúncias que eu fiz fiscalizando surtiram resultado. A guarda hoje não está regularizada aí? A guarda está... Foi denúncia minha, fiscalização minha. Então, eu sou a favor da fiscalização. O que eu estou explicando é... Ele, por excesso de vontade e por falta de informação, ele se descuidou, ele foi desarmado, ele foi de peito aberto para a guerra. E os caras metralharam ele sem dó, seguindo o que está na lei. Porque os caras não podem caçar alguém sem seguir a lei. Você pode ver todos os ex-presidentes. A Dilma foi caçada. Foi injustamente, como, por exemplo, a esquerda acredita e tal, mas seguiu o que estava na lei. Seguiu uma brechinha que estava na lei, encaixou e seguiu. O Collor, quando foi caçado lá, por exemplo, em 92, ele comprou uma Fiat Elba, cara. Carro popular, pagou com dinheiro público. Foi o único delito dele. É errado. Entendeu? Ele sofreu impeachment, porque estava na lei. Então, o que eu estou querendo falar do Robson é a mesma coisa. Infelizmente, ele violou o artigo 4º da LGPD, porque ele gravou a funcionária. Não. E basta gravar para já violar a lei. Não entra aí, não. Mesmo que ele não divulgou, o advogado dele mostrou lá de forma equivocada que ele estava certo, porque ele mostrou o vídeo, olha, não divulgou a moça, não divulgou a voz. Não, a lei é clara, tá lá na lei, é só ler. Vacilo dele, um vacilo, vamos falar na linguagem popular. E o outro vacilo foi a questão da autorização. Porque, infelizmente, ele não tinha autorização. Por quê? Tinha que ter autorização da empresa por escrito, um e-mail autorizando ele, do dono da empresa. Tanto que ele liga pro secretário, coitado. Para. Ele liga pro secretário achando que o secretário teria algum poder para autorizar ele ali a fazer a fiscalização. O secretário não manda nada. Você começou bem. Vocês fazem confusão que a empresa presta serviço público. É diferente do vereador ir lá na Santa Casa, ir num postinho de saúde, e ele pode entrar como vereador. Agora, onde é privado, ele precisa da autorização. Então, em resumo, é isso. Já passo a palavra para você. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. O seguinte, ó. Ô, Monaro, veja bem. Você começou bem. Eu tava começando a dizer assim, agora o cara tá me convencendo. Só que você entrou, cara, de novo no negócio que não existe, meu irmão. Não existe. Ô, Junião, vou mandar um e-mail para você agora, um zap aí. Junião, amanhã, 7 horas da manhã, tá bom para você fiscalizar a sua loja lá, irmão? Não existe o quê? Eu citei a lei. Para, Monaro. Zé Zaías, eu citei a lei, eu não tô inventando, eu não tô contra o cara, eu ofereci ajuda ao cara. Eu não queria que ele fosse caçado. Eu liguei pra ele, falei com ele 40 minutos no telefone. Eu não queria que o cara fosse caçado, eu tentei ajudar ele 5 meses antes, cara. Eu não tô contra o cara, eu tô explicando o erro dele. Só tô explicando o erro dele, eu não tô contra o cara. Não tô colocando contra o cara. Beleza? Não tô colocando você contra o cara. Eu só tô dizendo, Monaro, escuta, presta atenção. Eu só tô dizendo que você foi num caminho bom que eu não conhecia. Certo? Lá no início, lá, o que você falou? Ó, aconteceu isso. Beleza, concordo. Aí depois você voltou. Autorização, não sei o quê. Que mané autorização, cara? Para, Monaro. Lá no início, aí você tava... Não é isso, Julião? Tipo assim, o Monaro fala da lei com tanta empolgação. É um... Zé Zaías. Que ele gosta da lei, cara. E ele não... Eu acho que ele não acha que a lei tá errada. Aí ele fala que o cara cometeu um erro. Quando você fala que o cara cometeu um erro, você tá concordando com essa lei, se é que ela existe. Não. Não é que eu gosto da lei. Não é que eu gosto da lei. É que você falou a gente tem que seguir o que tá na lei. Tudo bem, eu sou um cidadão que eu cumpro a lei. Deixa eu falar, agora deixa eu perguntar um negócio pra você. Gostando ou não, eu tenho que cumprir a lei. Eu gosto de puxar muito, eu gosto muito, mas muito da política nacional. Você acha que a Débora do Batom, porque ela escreveu na porra da estátua, perdeu o mané, ela que errou?
Tá. Foi ela que errou? Ô Junior, eu tenho um pensamento sobre isso daí que você não vai O Robson não errou, cara. Ele não errou, tá lá. E os caras não precisavam ter caçado. Você sabe que não foi por isso que ele foi caçado. Você sabe disso. Eu sei. Você entendeu? Ele foi perseguido. Essa que é a grande realidade. Tá. Eu Entendeu? sei de tudo que Tipo, acontece porque- na política e nos bastidores. Não, tipo assim, o que eu tô querendo dizer para você é que não havia motivo para Aí a cassação. população, ou ele mesmo, Robson, vai escancar tudo e fala. Você sabe muito bem, você sabe que a SEI motivo pra poderia ter cassação, sido arquivada lá a no gente começo. sabe qual é. Lógico. Então pronto. E aí que a gente está falando, se a SEI podia ter sido arquivada lá no começo, ele errou? Sim. Para, rapaz, tá doido? Não. Eu sei O que eu sei acontece? Que é assim, Monaro, Então falou... ele não errou. Você concorda que ele não errou? Podia ter sido arquivada, mas veja bem. Presta atenção, cara, isso aqui é importante. Isso que você falou. Ó, rapidinho. Vou te falar. Veja bem. A Câmara de Lins, ela não tem um código de ética vigente. Isso foi revogado há mais de 10 anos. Não tem código de ética. Se ela tivesse um código de ética ativo, ele seria advertido. Primeira coisa, seria advertido. Depois de advertido, ele seria suspenso, por exemplo, numa reincidência. E depois, se fosse reincidência de novo, ele seria colocado dentro de uma CI, que foi o que aconteceu. Então, o que acontece? Como não tem um código de ética vigente, o que a Câmara tinha que fazer ali? Aceitar o pedido ou rejeitar o pedido da CI. Mas aí, mesmo não tendo o código de ética vigente, ele foi advertido no relatório. O vereador foi notificado e solicitaram a retirada do vídeo por questões de violação da LGPD. Por que o Robson não retirou o vídeo? Porque ele tinha desconhecimento da lei. Ele tinha certeza que ele não tinha violado a lei, porque ele não divulgou o rosto da mulher e nem a voz. Então ele pensou, eu não vou retirar o vídeo, eu tô correto, eu tô certo. Então a desinformação dele causou isso. Mas não é desinformação, se o cara tem conhecimento da lei, mas não ele fala assim, cara, não é desinformação. Eu gravei a mulher. Mesmo que eu não divulgue, eu já... A SEI vai ser arquivada. Pronto. Não é Então, cara, não é desinformação. Você sabe por que foi aberta essa SEI. Não é desinformação. Ele simplesmente ele sabia, como qualquer pessoa sabia, que ele não estava fazendo nada de ilícito, nada de errado. Os caras que foi para cima dele, irmão, ou por inveja, ou por sei lá qual coisa que seja. Você tá entendendo? A gente sabe que foi uma perseguição que foi feita. O cara não tinha que pedir desculpa mesmo. Quem tá se fudendo hoje é ele, entendeu? Perdeu o mandato, provavelmente não consiga de volta. Tuzeli, é pior você ser expulso pelo povo do que ser expulso por um complô. Você tá emocionado, você tá confundindo as coisas. Não, estou revoltado, é diferente. Deixa eu trazer uma voz nova aqui. Vamos lá, põe na tela. Põe na tela aí, Brunão. Exatamente, porque você está emocionado, você está aí na cidade, você viveu, a sua reação é a reação do povo. Eu estou vendo nas redes sociais. Eu tô bem sincero com você, eu não tô contra você, Monark, de maneira nenhuma, mas eu tô contra a ação de um modo geral. Por quê? Eu acho que poderia ter corrido por outro lado. Você mesmo falou, lá no início da sua fala, você fala certinho o que ocorreu, certo? Se o julgamento foi pela como é que fala? Pela divulgação do vídeo, da moça, então deixa que a moça corra sozinha. Você entendeu?
Agora, você dizer, não, que ele estava errado, que ele fez isso, que ele fez aquilo, eu discordo. Bruno, põe na tela aí, vamos ver, é isso aí, ó. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Tá aí, ó. Essa aí, ó, é uma visão da internet, beleza? Vamos lá, eu vou ler para vocês aqui agora esse texto aqui, ó. Versão criada por inteligência artificial, tá? Para deixar bem claro aí que isso aí não tem nada a ver com isso, beleza? Vamos lá. Diz o seguinte aqui, ó. A cassação de um vereador por supostamente descumprir a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, durante fiscalização em empresa terceirizada, é um tema complexo. A medida pode ser considerada correta do ponto de vista político-administrativo se houver comprovação de quebra de decoro parlamentar, abuso de poder ou exposição indevida de dados sigilosos à imagem de funcionário, cidadão, mas há limites legais para atuação e fiscalização individual. Limites da fiscalização do vereador. Esse é o limite dele, tá? Ato coletivo versus individual. A prerrogativa de fiscalizar os atos do executivo e de empresas contratadas é do poder legislativo, como um todo, ou seja, a Câmara Municipal, não de um vereador agindo de forma isolada por conta própria. Áreas restritas. Entrar em dependências restritas da empresa terceirizada ou órgãos públicos sem autorização formal para gravar vídeos, expor rotinas internas ou divulgar informações distorcidas pode configurar abuso de autoridade e violação de direito de personalidade. Sobre a LGPD, o decoro parlamentar diz o seguinte: proteção de dados. A LGPD restringe a exposição de dados sensíveis de imagens de pessoas sem autorização, uso da lei, ou a fala de cuidado com a privacidade de trabalhadores e de dados operacionais de terceirizados. Pode embasar denúncia se o parlamentar cometer excessos. Aí diz aqui no finalzinho, ó, quebra de decoro. Se a Câmara Municipal abrir uma comissão processante e apurar que o vereador usou de intimidação, constrangimento ou divulgou informações inverídicas com o intuito de prejudicar ou gerar apelo nas redes sociais, o plenário. Aí eu te pergunto, são as 3 perguntinhas aqui que eu ia fazer e deixo para vocês responder, que é a seguinte. Há informação inverídica? Houve excesso? Houve intimidação do vereador? Houve constrangimento? A palavra, vocês aí, quem vai falar primeiro? Vai lá, Monaro. Travou. Vai lá, Junão, você. Ô Zé Isaías, ó, eu vou explicar mais uma vez porque eu acho necessário. Eu não sou contra a cassação do Robson. Vou oferecer ajuda a ele e tudo, tá? Você, assim como o Tozelli, você tá bastante emocionado. Por quê? Porque você sonha com dias melhores, a população sonha com dias melhores e a população vê o cara, por exemplo, fiscalizando e sendo, por exemplo, aos olhos da população perseguido, evidentemente que a população vai ficar revoltada, como o Tozelli está realmente aí revoltado. O que eu quis explicar é que é uma fatalidade? É uma fatalidade, o fato de ele ter sido cassado. Tanto que ele chorou, tudo lá, entendeu? É um cara que vai passar por muita dificuldade aí nesse período pós-cassação. Então, assim, é uma fatalidade? Mas o que eu queria passar aqui, não sei se eu consegui transpor, citando aí a questão da LGPD, que você acabou de ler novamente, que está lá no artigo 4º, lá onde não se aplica a lei, que é só para fins particulares. Gravou a pessoa, acabou. Gravou a pessoa, mesmo que você não divulgue o vídeo, você já violou. E a questão da autorização para adentrar na empresa privada, que não tinha, então ele violou o artigo 5º da Constituição. Essa questão que eu expliquei não é a minha opinião.
é a lei. É o que está na lei. É o texto de lei. E você não precisa ser advogado para analisar isso. Você precisa ser advogado para exercer a profissão. Agora, para você pegar e analisar um texto de lei, você pegar a lei e analisar, não tem necessidade, tá ali, é a lei. É texto de lei. Tá entendendo? Então, eu mostrando, por exemplo, a questão do texto de lei e falando que realmente ele agiu de boa fé, ele quis fiscalizar, mas infelizmente o desconhecimento dele causou isso, é para falar que a cassação, infelizmente, ela foi feita dentro da legalidade. Mesmo que houvesse motivos, vontade de quem cassou ele, vontade pessoal, que a gente não consegue provar, mas mesmo que houvesse outros motivos de bastidor, de grupo, de disputa, mesmo que houvesse, fizeram dentro da legalidade. E eu acho muito infelizmente. Até a dica que eu dei para ele, eu falei, Robson, nesse caso aí, cara, se eu fosse você, eu pediria renúncia. Falta uma semana, você vai ser cassado, vai ser 11-3. Renuncia, eu falei para ele. Porque seria mais fácil tentar reverter na justiça comum um processo que foi arquivado porque ele renunciou do que uma condenação. Mas ele não quis. Ele quis sair por cima, ele não quis se entregar, ele quis sair de cabeça erguida. Direito dele, tudo bem. Mas vai ser muito difícil de reverter isso na justiça comum. Até mesmo porque também você pode pesquisar, conversa com qualquer advogado que você quiser aí, pesquisa isso. O que foi julgado no Legislativo, na Câmara, a justiça comum ela não tem poder de reverter. Ela não tem poder, no máximo, é uma liminar para ele concorrer. Entendeu? E não perder os direitos políticos dele. Mas é muito difícil. Muito difícil. Então, infelizmente, cara, é um jogo perigoso. E até falo também sobre o Jefferson Custódio, que eu vi um vídeo dele falando, eu tô aprendendo ainda a ser político, tô aprendendo. Meu querido, você e qualquer outro cara que quer entrar na política, você não tem que aprender depois que você entra lá, como funciona o jogo. Você não tem que entender de lei antes. Você não tem que entender de lei depois que você entrou lá. Você tem que entender antes. Você tem que se preparar antes. Porque quando você entrar ali, é um jogo perigoso. É um jogo perigoso onde você pode rodar. Então, assim, você não tem que aprender, eu vou entrar lá, eu sou popular, eu vou entrar, depois eu aprendo como que é a política, depois eu estudo. Não. Primeiro você tem que se preparar antes, para não acontecer isso. Que aí você vai lá, vai querer fiscalizar, eu sou vereador, eu meto o pé, eu vou para cima e tal. Aí o que acontece? O sistema te derruba. Então, a minha opinião é sobre explicar que fizeram dentro da legalidade. Não é a minha opinião, é o que está na lei. Mas que é uma fatalidade? É uma fatalidade. Infelizmente, aconteceu. Entendeu? Júlio Tozelli. Velho, vou falar o quê? É a opinião dele, tipo, lei e tal, não sei o quê. Mas foi que nem eu falei, cara. Não teve lá na IA que você puxou, ele não causou nenhum constrangimento, tipo assim, que nem você falou. Se foi o caso da menina mesmo, não era motivo para nem para ter ido para a SEI, nem ter aberto uma SEI. Ela que buscasse a justiça comum, entendeu? Então, não vejo crime nenhum, não vejo. Para mim é uma perseguição mesmo. Ele acabou de falar do Jefferson Custódio aí, cara, se o cara tá tendo a oportunidade de mexer, se ele fazia o trabalho dele, e teve oportunidade, vem para vereador, tal, não sei o que, você vai ter que estudar para entrar? Ou seja, você acha que, tipo, qualquer pessoa que tem a posição de entrar para um candidato vai ter que se estudar antes? Ou seja, a política é só para os inteligentes, é só para os caras que estudou para estar lá dentro? Para ser ser um centrão da vida? É isso que você está querendo dizer? Que a política é pro centrão? Não, não foi isso que eu disse. Não, não foi isso que eu disse. Você acabou de falar que a pessoa tem que estudar para entrar para política. Ou seja, tem que ser o centrão. Não, aquele cara que foi formado... Deixa eu terminar de falar. Você falou... Não. Você falou, eu escutei. Não foi isso que eu disse. Você falou, eu escutei. Agora é minha vez.
Tudo que você falou para mim, o cara tem que ser político. O cara não pode ser do povo e tentar mudar as coisas. Não, tem que ser político, tem que saber a lei, tem que jogar conforme o jogo. É o que está acontecendo hoje. O único cara que bateu de frente com a política está preso. Aí eu acho que é o que você gosta. Você quer um Ciro Nogueira ou um Cirão da Massa. Você vai querer esse tipo de pessoa para bater de frente? Quer dizer, não para bater de frente, para continuar na mesmice que tá? Cara, não vejo dessa forma. A gente tem que aprender conforme vai rodando negócio. E se eu votei em quem é que seja que não era da política, foi para sair dos caras que vocês comentaram aí, do velhão não sei das quantas, para sair dessas pessoas, desses politiqueiros que vivem da política. Eu tô cansado desses caras, entendeu? Agora, se for para ser político, você tem que ser profissional da política, meu irmão. Brasil acabou. Vamos viver na China. Ficou meio vago. Eu acho que o interessante, Vinão, a gente deixar para a semana que vem, trazer o Jefferson e quem mais quiser participar aí. A gente precisa de, como aqui é 3, de pelo menos mais uns 2, né? O Jefferson Sim. E mais um, né? Para que a gente possa debater e entender isso aí. Porque, sinceramente, cara, eu não consegui entender. E, Monaro, você me desculpa, cara. Te respeito, mas você não conseguiu me convencer. Você não conseguiu me convencer de tudo isso. Por quê? Porque a gente leu na LGPD aqui e falamos vários assuntos. Não, mas eu não quero te convencer. Eu não quero te convencer. Não. Eu não quero te convencer. Eu não quero convencer ninguém. Eu não quero convencer ninguém. Eu não sou contra o cara. Eu não sou contra o cara. Eu não quero convencer ninguém. Eu só expliquei. Eu só expliquei o que está na lei. Eu não vou ficar sendo emocionado, ficar chorando. Ai, coitadinho dele. Eu sofri muito mais do que ele nessa cidade aí, rapaz. Eu fiquei 8 meses sem poder usar rede social. 8 meses sem poder usar o WhatsApp. Você não seria preso. Então eu nunca divulguei isso. Então você não sabia das Nunca divulguei. Sabe por que eu nunca divulguei? Porque se eu fosse divulgar para eu ganhar popularidade, eu estaria preso. Eu tenho que cumprir a lei. É o seguinte, mas... Ué, como não? Eu tinha uma liminar, cara. Eu recebi uma liminar. Se eu descumprisse aquela medida cautelar, eu seria preso. Eu fiz uma crítica aí contra o coordenador do PROCON. Você se lembra disso? Você se lembra disso do PROCON? A cidade de Lins estava com o preço do combustível lá em cima. O governador do estado falou, preço antigo da bomba. Lins, preço errado, preço alto. Aí eu peguei e pedi autorização de todos os postos. Pedi autorização, não fui gravar sem autorização no posto. Mostrei todos os postos de gasolina com preço errado, preço alto. Enquanto na região toda aí, o preço já estava com o ICMS mais baixo. O que aconteceu? O coordenador do PROCON entrou com processo contra mim. Tinha cargo? Você não está entendendo, cara. Veja bem. Veja bem, eu vou explicar devagar para você entender. Olha a importância. Aí tá misturando, Monaro, porque é o seguinte. Uma coisa. Olha a importância. Olha. Porque uma coisa é assim. Não. Coisa vou recomeçar. Veja bem. Olha a importância de você fazer um negócio pautado na lei. Não me interrompa, por favor. Tá dando delay. Deixa eu terminar, por favor. Você vai entender. Veja bem. Eu tenho delay, aí vocês ficam falando, atrapalha. Deixa eu terminar para você entender. Veja bem. Que tem que ficar claro para a população, todo mundo tá triste. Eu tô triste. Vou falar pela 1000ª vez. Eu ofereci ajuda para ele, não queria que ele fosse caçado, pô. Eu liguei para eu tentei contato com ele há 5 meses atrás. E não foi uma vez só, não. Eu pedi para vários dias nele quando ele estava do lado do João. O Robson. Mas não tinha nada contra o Robson. Eu criticava a gestão. Mas eu criticava a gestão porque tinha coisa irregular, pô. A guarda não tá regularizada hoje aí? Foi fiscalização minha. O transporte não tava 17 anos sem contrato aí? Jorrando dinheiro na mão da Brambila, sem contrato? Foi fiscalização minha.
O servidor número 1, classe 1, estava recebendo gratificação 10, tudo irregular, regularizaram. Denúncia minha, mas eu fui inocentado de todos, porque eu sempre fiz pautado na lei, eu nunca fiz nada fora da lei. Se eu tivesse feito alguma coisa fora da lei, o que teria acontecido comigo? Você está entendendo? Eu não trabalharia em lugar nenhum. E o que que... Hoje, se eu tenho, por exemplo, eu estou bem financeiramente, é porque eu não tenho nada que me desabone. Deixa eu te falar. Entendeu? Não tenho nada. Eu venci os processos, eu fiz dentro da lei. Ele queria acertar. O Robson queria acertar. Ele queria fazer a fiscalização. Mas, infelizmente, ele produziu, deu de bandeja para os adversários dele essa situação. Ele deu de bandeja essa situação. Porque os caras pegaram, analisaram o texto de lei e caçaram ele. Não fizeram dentro da... Na sua opinião, você ele entendeu? errou onde? Porque você fez tudo correto, você fez tudo tá correto entendendo? dentro da lei. Ele não agiu, ele não agiu dentro da lei, porque assim, você tinha algum cargo, você era vereador, você era alguma coisa, por que você deu certo e ele, mesmo sendo vereador, não deu certo? Vou explicar para você. Vamos lá. Vou explicar para você, tá? Vamos lá. Veja bem. Todas as denúncias que eu fiz sobre a prefeitura, secretaria, coisas do portal de transparência. Aí eu peguei e fiz a denúncia. Documentei, tinha prova documental. Como tem muitos advogados na cidade aí que fazem denúncia, tudo no sigilo, contra a administração aí atual, tá? Ponto. Eu nunca fui fiscalizar a empresa privada. Eu nunca fui filmar a empresa privada. A Brambila, por exemplo, quando eu estava criticando a Brambila, que a Brambila estava sem contrato, eu estava criticando o repasse ilegal. Repasse esse que o Robson Pérez foi ridicularizado pela cidade. Ridicularizado contra o transporte coletivo. Álvaro Paulozzi foi ridicularizado. O Robson votou a favor do repasse ilegal. Então eu fiscalizei a administração pública. Eu nunca fui na Brambila filmar Brambila. Eu nunca fui filmar funcionários de Brambila. Eu nunca... Por quê? Porque eu conheço a lei. Conheço a lei, eu não vou violar. Tá, beleza. Não vou produzir prova contra mim mesmo. Peraí, então a resposta me tá explica aí. Você reclamou... Entendeu? Por que comigo a fiscalização certo? Aguenta aí, e com não. ele foi fiscalizar. Pega... segura o seu delay. O seu conhecimento de lei tirou suas redes sociais e você foi ameaçado de prisão por quê mesmo? Como é que é? Fala de novo. Você teve uma hora que você pegou um ar aí, você falou que você perdeu suas redes sociais e foi ameaçado de Qual prisão. É a pergunta? O porquê mesmo? Ah, tá. Vamos responder para você. Vamos lá. Prisão. Por que isso é muito importante, tá? Muito importante. Tem um amigo meu na cidade aí, um comerciante do centro da cidade. Ele falou assim, Monaro, cara, vai pra cima. Vai pra cima, você tem que ser preso, cara. Você vai ser preso por isso aí, você tá defendendo a população de Lins, esse combustível caro aí. Na região toda o combustível tá barato, aqui vai pra cima. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, eu tenho 2 filhos pequenos, cara. Nada. Eu não posso fazer isso, entendeu? Não, eu vou recuar. E o que aconteceu? Eu vou explicar. Olha, quando o vídeo é divulgado, eu pedi autorização de todos os postos para gravar. Todos os postos, autorização. Gravei, mostrei o preço da bomba, aí peguei depoimento e fiz o vídeo. Então ali eu não violei LGPD de posto de gasolina de empresa privada nenhuma. Beleza. Quem que entrou com o processo foi o coordenador do PROCON na época.
O coordenador do PROCON, na época, se sentiu ofendido e entrou com um processo contra mim, pedindo o quê? Ele pedindo indenização por danos, tá? Na esfera civil. Mas, pasme, como o vídeo teve uma repercussão muito grande, o que ele fez? Ele pediu uma medida cautelar. O que no direito é uma medida cautelar? É uma tutela antecipada. É uma decisão do juiz antecipada antes de julgar o processo. Tá, mas tá isso fosse retirado do ar. Isso no final, tá, o vídeo beleza. fosse retirado do ar. A gente entendeu. A minha pessoa fosse proibida de citar o nome dele, do coordenador do PROCON. Proibido. Mas você tirar foto dos postos também não faz aí, nada, pô. Não, pera aí, não me interrompe não, por favor. Se eu descumprisse essa medida cautelar, Otozélio, eu seria preso. Estava bem claro na decisão do juiz. O processo estava no começo ainda, tá? O processo estava no começo. Ele foi ser julgado 10 meses depois desse processo. Mas aí, chegou para mim. Você não pode citar o nome do coordenador do PROCON, você não pode ficar com esse vídeo. Que era muito forte na época. As pessoas ficavam falando sobre o assunto. O que ele fez? Ele foi lá, pediu uma coisa mais rígida em relação à minha pessoa. Aí veio uma outra liminar. Olha, senhor Marco Aurélio Ribeiro Monaro, você não pode usar rede social. Você está proibido de usar rede social, qualquer rede social. Nós Instagram, entendemos. Facebook, WhatsApp, até o processo ser julgado. Eu não divulguei, cara. Fiquei em silêncio, eu não falei nada. Porque se eu fizesse isso, eu ia ser preso. Nós entendemos. Então, só que aí eu fui inocentado. Eu ganhei isso aí. Escuta um pouco. Eu fui inocentado. Morreu. Eu sei que você tá com delay, mas escuta. Isso se chama o quê no mundo real? Mano, deixa eu falar. Aí ele caiu. Caiu. O que o Monaro não entende, não sei se ele vai estar escutando ou não, isso que aconteceu com ele se chama perseguição. É a mesma coisa que aconteceu com o Robson. Ele fala tanto de lei, é isso que me revolta às vezes que eu brigo com ele. Ele fala tanto de lei, tanta coisa, que ele sabe as leis. Se ele agiu totalmente dentro da lei, não fez nada errado, e teve uma acusação, um processo, de não falar o nome do cara, o caramba, isso não é perseguição? E ele não estava dentro da lei? As coisas que ele fez não foi dentro da lei, que nem ele acabou de alegar? Ou seja, o Robson, para mim, também fez as coisas dentro da lei e sofreu uma perseguição. É o que eu falo, pimenta no rabo dos outros é refresco. E aconteceu com ele não tá enxergando, velho, o que aconteceu com o Robson. Desculpa aí, Zé. Não, tranquilo. O que acontece, ô Julião, é realmente isso aí. Eu tenho o mesmo pensamento. Por quê? Foi o que eu perguntei para ele. A diferença dos dois é que o Robson, pelo menos, ele é vereador, ele teria que fiscalizar. O Monaro, ele é munícipe, tudo bem, quem tem que fiscalizar o munícipe também tem, mas o munícipe, ele não tem tanto poder para chegar numa empresa e tal. Agora, tirar foto do posto, desculpa, qualquer um pode tirar. Não precisa nem pedir, precisa nem autorização. Eu vou tirar o preço do coisa aqui, não precisa nem pedir. Tá lá, todo mundo tá vendo, é coisa pública, tá lá na rua. Se fosse algo restrito dentro da empresa, por exemplo, aí que já muda de figura, no caso do Robson, é que lá dentro tem as pessoas que trabalham para a empresa. Então, quem tem o contrato com a prefeitura é a empresa, não é os funcionários. Correto? Aí a empresa tem que ter uma pessoa que responda. Tá? Então, eu acho que ele não tem que ligar para secretário, para papa, para ninguém. Para ninguém. Certo? Você viu aí no que eu li várias vezes aí. Então, eu sinceramente, eu discordo de algumas coisas que o Monaro diz, porque não encaixa e não condiz com a maneira que eu penso a respeito de determinada situação. Vamos para finalizar, porque a gente já passou de 1 hora, não vai dar nem para a gente entrar na notícia nacional, e a gente deixa aberto para que outros vereadores possam bater um papo com a gente. Já passamos da 1h30. Eu só vou ler os comentários rapidinho. Você queria comentar alguma coisa, Ginão? Não, é rapidinho, Zé. Para mim, isso se chama... essa atitude que o Monaro está tomando é normalizar a perseguição, entendeu?
é normalizar o calar a boca, o que aconteceu com você, o que aconteceu com ele, entendeu? Pode acontecer comigo amanhã, tipo assim, a gente chega num ponto, como a gente é pequeno e a gente está, entre aspas, contra o sistema, a gente vai ser perseguido e a gente não vai ter para quem recorrer, entendeu? Então, quando ele coloca a lei com ênfase em relação ao Robson, ele esqueceu com ele aconteceu, que ele agiu dentro da lei. Então, para mim, ele está normalizando a perseguição. Quando você normaliza a perseguição, vai chegar numa hora que a gente não vai poder fazer uma live dessa, entendeu? Para ele, eu sou contra a perseguição que aconteceu com ele, mas ele também ele não tinha cargo nenhum, não estou desmerecendo, tá? Sim. Eu acho que a população sim, tem que pesquisar, sim, tem que ir atrás, tem que denunciar. A população pode fazer a sua denúncia, vai no Ministério Público, né? Tem as várias maneiras, você não precisa aparecer. Você entra lá e faz anonimamente, beleza? Ótimo. Agora, então, mas comparando eu e o Robson no caso, que você citou aí da gente ser perseguido, etc e tal, eu tenho um veículo de comunicação. Eu sou obrigado a mostrar para o povo o que acontece. Eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade de maneira nenhuma, mas se é verdade, eu tenho que publicar. Eu tenho que noticiar. Se é bom, se é ruim, eu só não vou publicar o que é mentira. Agora, você não vai achar ruim com isso. Às vezes fala disso aqui, às vezes fala disso daqui. Tudo bem. Agora, se eu tiver que denunciar, eu vou denunciar direto no Ministério Público, e eu já aprendi. Você faz anonimamente, se o Ministério Público acatar, beleza. Se não, deixa tudo correr frouxo, porque é isso que a população gosta, de votar em quem está aí e não faz nada por eles, que passa melzinho na boca e tá tudo beleza. Aí, tá cansado disso daí? Acabamos de falar aí, ó. Tem um cara que viveu de política a vida inteira em Lins. E o que esse cara trouxe? Ele é o mais velho, o mais antigo. E o que esse cara fez por Lins? Tá? Aí entra Guaiçara. Guaiçara, ó, tá, promissão. Todo lugar tem, mas veja bem, agora você proibir do cara fiscalizar, aí já é outros 500, entendeu? A população tem sim que fiscalizar, isso é normal. Só que, no caso dele aí, ele não tinha nem a obrigação, entendeu? Eu não sei se ele tinha interesse político na época ou não, ele não está aqui para falar, então deixa eu falar na próxima vez, mas fica um negócio meio complicado, porque assim, eu tenho interesse político, vou fazer um grupinho aqui, vou descer o cacete, vou ganhar popularidade, estou falando que esse é o caso, tá? Vamos para as considerações, Júnior. O Bruno quer ir embora. Tá com fome, Bruno? Vamos lá. Caçaram a voz do Monaro. Não, ele caiu. Júnior, vai tomar vacina contra a raiva. O Zé Camargo tá falando aí, o Junião. Esse mesmo, velho. É? O Monaro foi processado de novo, caçaram a voz dele. Meu pai não faltava mais nada. Vamos desenhar isso. Ganhar. Digamos, o vereador estava errado. Os caminhos poderiam ser outros. Ficou na mão dos mais intencionados. A questão era se estava certo ou errado. Sim, a forma conduzida. Aí, todos. Monaro, você calado é um poeta. Se perdeu na fala. Também acho. Todo mundo pensou igual naquela hora lá. Ele estava indo certinho. Então, se houve aquele erro lá que ele falou, beleza, mas a partir do momento, não podia, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Principalmente porque o cara é um cara público. Aí vamos lá. Monaro, misericórdia, quanta besteira, começou bem, mas desandou. Se perdeu, você não tinha voz, assim como o povo não teve. Monaro, vai dormir, toma Revotril. O Zé gosta de pegar no pé dele, né? Ele vai vir e responder você, viu, Zé? Fica marcando aí. Teve outros casos na Câmara que não seguiram a lei. Isso tem bastante. A gente tem que lembrar também, Julião, que dentro de tudo isso tem um jogo de interesse, né? Quais são os interesses de caçar o Robson? Quais que eram os interesses de não caçar, né? Tem tudo isso daí. Todo mundo sabe que foi perseguido. Monaro, de novo, falou, tem que tomar Revotril. Júnior, você só tá aí porque você paga, mas toma vacina contra a raiva. Você tá em estado confuso. Você paga o quê, Julião? Para quem? Código de ética, estamos falando de caráter. O Monaro tá aí de volta. Aí seus cara, para daí o seguinte. Meu Deus do céu, Zé. Aí seus cara, o seguinte. Sou petista, sou de esquerda, entendeu?
Não tenho nada de ideologia com o Robson, mas ele está certo, ele é fiscal do povo. O Monário vai trabalhar, vai você viver de atestado, sabe que eu estou falando. Boa noite. Aí, Monário, o cara está no seu pé aí. Exatamente, se o problema foi com a moça, seria o caso de justiça, não para a Câmara. Ô, Júnior, seu bolsominion, próxima vez que você vir no programa aí, penteie esse cabelo, viu? Aí, os caras estão preocupados com o seu cabelo, Julião. Nada disso aconteceu. Corta o microfone dele aí. Contagiando uns malucos. Se tivesse prego, estava lascado. Tem muita coisa da lei que não foi colocado em prática. Desconhecimento deles, aqui a Lucinéia comentando. Rony, foi nítido que houve sim vontade, pois os mesmos votaram para que ele fosse presidente da Câmara. A maioria ali não sabe nada de lei. Se a moda pega, chamou todo mundo de burro. Jogar conforme o prefeito manda. Falou igualzinho o chefe do executivo. Penso sim, não me importo com o que pensam. Perdeu a linha, exatamente. Que mais, Anéia? Monaro, chama os atendentes e resolve o nosso caso dentro da lei. Lei 15.326, 2026. Desde janeiro foi sancionada e até agora não foi aplicada. Ajuda nós. Aí, Monaro, você que é um cara da lei aí, já tem um trampo aí para você. Perseguição. Aconteceu comigo também, Wesley Rogério. Munícipe não em excesso, né? O verdadeiro deveria ter bem claro e comprovado. O que mais? Teu trabalho... Quem? Ora, você que negócio tá... você pelo WhatsApp, né? Mais um curtinho, desde que seja de 1 minuto. Ora, você... A gente vai providenciar um... vamos fazer... ou ligar, né? Vamos disponibilizar um telefone na próxima, ô, Junião. O Zap, a galera manda um áudio de 10 minutinhos aí, de 10 minutos, 5 segundos. Não, mas aí o Brunão seleciona, entendeu? Pode ser. Beleza, então tá aí todo mundo, obrigado pelo carinho da audiência. Marco Monário, eu vou começar com você aqui dessa vez, para a gente dar uma encerrada e para as considerações finais. Quero deixar claro mais uma vez, não sei se você está com delay aí, não quis de maneira nenhuma e não quero jogar você contra, eu só não concordei com a situação, espero que você me entenda agora. Não concordei com a situação e nem com algumas coisas que você falou, é só isso. Tá? Mas que eu não estou jogando você contra os caras, não estou não, e eu entendo o seu lado, sua posição, porém, eu acho que aí pegaram como é que eu posso dizer para você? Pegaram um lado de uma bolacha, pegaram o outro, botaram encher no meio, taparam e falaram, come. É basicamente isso, porque foi o que fez, você usou, tipo, até um certo ponto, legal, mas depois você passou daí, se andou e voltou a dizer, ele não tinha autorização, eu acho que essa negócio de autorização não entraria ali, enfim. Então, estou deixando aqui mais uma vez, não estou colocando, viu, pessoal, você que está assistindo aí, pelo amor de Deus, o Monário, ele vem aqui para contribuir, para ajudar, não estou colocando ele contra seu ninguém. Suas considerações, Marco Monário. Me dá um sinal aí, por gentileza, por conta do delay, se vocês me ouvem bem. Vocês me ouvem bem? Não está saindo o áudio dele. Mas o pessoal de casa tá ouvindo, será? Então vamos lá. Obrigado, Zé Isaías, por falar mais uma vez. Eu vi que teve mais de 100 comentários aí. Obrigado por você ter deixado claro que eu não sou contra o Robson. Eu não tenho vínculo nenhum com o Pandolfi. Eu acho que ele tá saindo o áudio dele. Igual falaram aí, né? Tá saindo... Falando igual o chefe do executivo. O discurso dele tá igual. Não, tá saindo na live, sim. Acho que foi a Lucinéia que falou aí, né? O discurso do Monaro tá igualzinho do chefe do executivo, tá igualzinho o vídeo do Pandolfi e tal. O vídeo do Pandolfi, realmente, ele é bem parecido com o que eu falei aqui. Porque o Pandolfi cita o que foi feito dentro da legalidade. Tá? E uma outra questão do Pandolfi, a população também desconhece o seguinte, não é que eu estou querendo chamar ninguém de burro, não. A gente não tem culpa de ter um pouco mais de conhecimento. Não tem culpa.
Só estou dando uma ajuda aqui, tá? O que acontece? O legislativo, ele fiscaliza o executivo. A Câmara fiscaliza o executivo. Mas o executivo, ele não pode interferir nas decisões da Câmara. Entendeu? Vou repetir. Legislativo fiscaliza executivo. Executivo não pode interferir em decisões da Câmara. Por isso que ele ficou em silêncio. O Pandolfo. Nesse caso, ele está correto. Agora, antes que fale assim, por que você está do lado do Pandolfo? Você foi o cara que mais fez crítica a ele e tal, tal. Não tenho nada contra o João. Eu parei de fazer crítica a ele quando ele começou a atender tudo que eu pedia. Tudo que eu pedia, a prefeitura fazia, regularizava. Não tinha por que eu continuar criticando a gestão. Eu estava sendo ouvido. Tá compreendendo? Então, eu não sou contra a cassação, eu não sou contra o Robson. Eu ofereci ajuda ao Robson. Eu fiquei triste com a cassação do Robson. Tá? A questão é, infelizmente, pegaram o texto de lei e usaram contra ele. Foi feito dentro da legalidade. Tomara que ele consiga reverter. Mas é muito difícil. Muito difícil. Tá? Mas que bom que você reforçou aí, Zé Isaías, que eu não sou contra ele, porque as pessoas podem confundir as coisas. Eu só quero dar uma explicação mais técnica, porque eu vi inúmeros comentários aí das pessoas falando, por exemplo, com o coração. Pessoas falando com o coração. E isso foi nítido. Não, pessoas... Eu vi o vídeo, tipo de pessoa humilde, cidadão que não acompanha a política, mas estava lá na Câmara, triste, eu vi na sessão. Então isso é realmente algo que comove. Mas é uma fatalidade, entendeu? Usaram dentro da legalidade para caçá-lo, entendeu? E assim, quando você entra num jogo perigoso desse, da política, não é que o Altozeri falou, então só inteligente que pode entrar na política? Só o cara que entende direito que pode entrar? Não é isso. Mas se você entrar para sentar e ficar bonitinho lá e falar amém para tudo, você não precisa saber de lei. Vai saber de lei para quê? Você só vai entrar lá favorável. Favorável. Fica 4 anos falando favorável, recebe seu dinheiro e vai para casa. Agora, você quer fazer fiscalização, você quer bater de frente, você quer fazer a bagaça mudar, aí você tem que conhecer de lei, meu amigo. Aí não é igual o Jefferson Custódio da Causa Animal falou. Eu tô entendendo, eu tô aprendendo a fazer política ainda. Não. Você não tem que aprender quando você tá lá dentro. Você tem que se preparar antes. Por quê? Um forte candidato para ser caçado agora é ele. Nós não vamos entrar nesse ponto aí. Não vamos entrar nisso. Mas é um forte candidato a ser caçado e sofrer tudo que o Robson sofreu aí, sofrer novamente. Entendeu? Então você tem que ter consciência do que você está fazendo. E, infelizmente, me respondendo ao Tozelli, eu estava ouvindo, viu, Tozelli, que você falou. O nome disso que o Monaro falou aí tudo é perseguição. Mas qual político que tenta fazer alguma coisa que não é perseguido no Brasil? Entendeu? Eu que nunca tive cargo, fui perseguido. Faz parte do jogo. Infelizmente, a gente tem que estar munido. E a nossa munição é o conhecimento de lei. A gente não pode estar desarmado. Se a gente estiver desarmado, infelizmente, vão usar isso contra nós. Então é isso. Aí, muito obrigado, Monaro. Júnior Tozelli, suas considerações. Ao final, tipo, que nem eu falo, tô falando toda terça-feira, agora numa quarta-feira. Peço para vocês aí, quem tiver consciência do que está acontecendo no nosso país, o candidato para derrotar o comunista do Lula é o Flávio Bolsonaro. Peço voto 22. Vou bater em cima disso daí até o final das eleições para a gente tirar um comunista do poder, porque o Brasil não merece o que está passando agora, não. E a gente vai trazer uma live, se Deus quiser, no futuro próximo aí, mostrando o que está acontecendo com os nossos valores aí. Um abraço a todos, Zé, Marco, o Brunão, que deu uma assistência para nós por trás aí, e a nossa audiência aí que está firmona com a gente aí. Lá ele. Isso Independente das opiniões e democracia se fortalece quando os fatos são debatidos com respeito e também com transparência. Na próxima semana receberemos o vereador Jefferson Broisel para ampliar esse debate, ouvir a visão
mais concreta, mais consolidada sobre a cassação e discutir outros temas de interesse da população. Obrigado pela audiência e continue acompanhando a CGC TV e participe das nossas transmissões, tá? Como jornalista, vale a pena evitar que o programa pareça emitir um julgamento definitivo sobre essa cassação. Em vez disso, eu gostaria de enfatizar que o objetivo não é analisar o processo de um modo que a gente não tem nenhum advogado, não tem nenhum jurista aqui, mas tentar entender os fundamentos, né? As consequências políticas, os desdobramentos, né? O que isso pode afetar ou não a nossa cidade. E outra, eu acredito muito na opinião, né? Eu acho que é só a gente conversando, é só um ouvindo o outro que a gente acaba se entendendo. Isso reforça cada vez mais a credibilidade da CGC TV, tá bom? Oi, ô Brunão. E os nossos apoiadores, né? Muito bem. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite. Queria agradecer aqui os nossos apoiadores. RP Drones, meu amigo Rafael, forte abraço. Alô, Nildo Encanador, forte abraço para você. Hidráulica, portas, janelas. Meu amigo Will, WD Supermercado, Will e a Dani, no Jardim Dom Bosco. José Ferreira Pessoa, 4 o quê, Brunão? Agora pegou, né? Mas ali no antigo supermercado Fagundes, WD Supermercado, onde você compra tudo com produtos de qualidade, preço baixo e um excelente atendimento, porque o Will e a Dani vocês já conhecem. Alô, Bigode, troca de óleo do Bigode, ali em Guaitá, ali, 434, WD Supermercado, Zé, como que é o nome da rua? Agora esqueci o nome da rua, Zé Souto Pereira, 434. Muito bem. Bigode troca de óleo, meus amigos Evandro e Eduardo, forte abraço. Alô, Miqueias, pessoal aí do Altas Horas, passar aí tomar uma cervejinha sábado, hein, Miqueias? O meu amigo Maurício Abdala Botasso, o pessoal lá da Exprogin Academia, quando eu posso eu vou lá e faço um pezinho lá de vez em quando. E também não posso esquecer do meu amigo Julião aí, Casa do Marceneiro, portas, janelas, tudo que você precisa aí, fechaduras e muito mais, tá bom? Dá uma passadinha lá. É ali na Avenida da Saudade, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se assim Papai do Céu nos permitir, o grande arquiteto do universo. Tchau, pessoal. Caros telespectadores, gostaríamos de salientar que as opiniões expressas pelos entrevistados em nossos programas não necessariamente refletem as opiniões da CGC TV. Acreditamos na diversidade de perspectiva e na liberdade de expressão, e buscamos oferecer uma plataforma onde diferentes pontos de vista possam ser ouvidos e discutidos. Encorajamos você, nossa audiência, a considerar essas opiniões como parte do debate público, mas a formar suas próprias conclusões com base em uma análise crítica e informada. Atenciosamente, equipe CGC TV.